aqui falando sobre este ponto, porque os Estados Unidos ontem anunciaram que eles vão governar a Venezuela. E eu preciso falar com vocês sobre isso, importante, porque já começou um monte de informações circulando aí sobre essa informação dos Estados Unidos governar a Venezuela. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Tá aí, ó. Estados Unidos vão governar a Venezuela, tá lá. Anuncia Trump. De acordo com o presidente norte-americano, a medida vai durar até que uma transição segura possa ser executada. O que ele está dizendo basicamente é o seguinte: se eu deixar a Marina Corina Machado, se eu pegar a Corina, se eu pegar lá o Edmundo e colocar na Venezuela hoje, é moedor de carne. Não dura uma semana os dois. Tá? Precisa de uma transição até que a coisa normalize. Tá? Então isso tá na história, tá, gente? Eu vou comentar já já. Na coletiva de imprensa na tarde desse sábado, dia 3, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país vai governar a Venezuela. A medida, de acordo com ele, ocorrerá até que uma transição possa ser executada com segurança no país, tá? Beleza, ok. Vamos em frente aqui. Comentários da televisão. Olha ela aí, olha ela aí. Você achando que ela tinha sumido? Veja Como é Bom, não tem mais o Veja Como é Bom. Não tem mais. Vamos ouvir. Tudo muito, muito surpreendente em tudo que está acontecendo. E essa informação que ele deu, que ele está em contato com ela, e depois falou assim que ela não tem outra alternativa. Então, contra a parede, mas ela colaborou, né, com essa, ou soube dessa Pelo menos operação. O Trump deu a entender isso. Deu a entender isso. Uhum. Agora, a ideia de que eles vão administrar a Venezuela é um retrocesso de 215 anos. Desde 1811, a Venezuela é um país independente. Eu tenho um vídeo no meu canal exclusivo para membros. Você que é membro, ganhou a membresia, dá uma olhada lá que eu conto a história da Venezuela, tá? Ela tá dizendo que a Venezuela é independente há 215 anos. Como se aquilo fosse uma ilha de estabilidade. Vai lá na aula, que você vai ver, eu vou contar lá mais ou menos umas 80 vezes que teve mudança de poder e golpe na Venezuela nesses 215 anos. Um puteiro, assim, assombroso. É a história mais assombrosa do ponto de vista político que eu já contei, a história da Venezuela. Uma zona, cara, desde Bolívar. O Bolívar, quando tomou dos espanhóis, deu errado. O espanhol tomou de volta, Bolívar tomou de volta. Teve uma hora que o Bolívar falou assim: porra, fazer revolução na Venezuela é como se você estivesse plantando, semeando o oceano. Você semeia e a onda leva, carrega, vai tudo embora. Porque ele falava que ele conseguia ter tropa, ele montava gente e tal, mas depois que ele expulsava os espanhóis eram a galera da gestão do país. Eles que controlavam, eles que eram os funcionários públicos. Então, venceu a batalha, foi todo mundo embora. Quem é que vai fazer a contabilidade, a arrecadação de impostos, fazer a gestão? Não tinha material humano. Aí daqui a pouco os espanhóis voltavam. Aí falou, pô, não dá pra fazer a revolução assim. Então, 215 anos de zona na Venezuela. Ela apresenta como se fosse a Suíça das Américas, né? Então, o que nós estamos vendo, eu quero usar de novo a palavra do Marcelo Nunes, é assustador. Porque quando uma pessoa se coloca como um poder incontrastável, todo mundo está em perigo. O assustador não é o que a Venezuela se transformou, percebam? O assustador não é a fraude cometida na Venezuela, percebam? O assustador para essa senhora aí é você tentar resolver o problema, é assustador. Inclusive os cidadãos americanos, porque ele também foi para a política interna e falou das atuações das forças federais em estados e falando que a partir da entrada das forças federais tudo ficou muito mais seguro em Washington D.C. em outras... Washington D.C. era uma zona. Washington era meio que o Rio de Janeiro. É uma bagunça, violência altíssima, tal. O Trump entrou, assumiu, tá na presidência e ele vai de carro blindado, olha o noticiário, assalto, morte, na capital. Aí ele falou, pô, por que a capital tem esse puteiro? Vamos acabar com essa merda? Traz a Força Nacional, é o quê? Falta de braço? Então vambora, traz a Força Nacional, tal, ocupou
A capital hoje é um brinco, criminalidade zero. E isso ofendeu a dona Leitão, né? Em outros estados e regiões. E falou que no Marco Rubio falou que Meu não, Deus, que susto não informou ficar olhando isso. Ao Congresso. E ele acrescentou, porque o Congresso vaza. Então, as instituições americanas também se enfraqueceram nesse dia de hoje. Né? É um momento em que ele pega a doutrina do século XIX e fala que é a nova doutrina, agora melhorada por ele. É isso. E ele já contei tinha colocado antes a América do Sul. Eu fui o primeiro a falar, a doutrina Monroe. Fui o primeiro a falar aqui, 6 meses antes dessa turma toda aí. Falava, a gente que leu história, com essa história que o Trump tá fazendo, é doutrina Monroe. Onde eles disseram, América para os americanos. Tiraram todo mundo daqui, tiraram a Espanha do continente, apoiaram a saída de Portugal daqui, apoiaram a independência brasileira e agora a mesma coisa. Falou, América para os americanos. O que tem aqui que não é daqui? A China, tráfico de droga, comunismo, esses governos de merda aí. Falou, essa porra vai tudo embora. O Trump fez a linha de Tordesilhas de novo, dividiu o mundo, falou, daqui para a esquerda é meu. Aqui, vamos tomar conta. Dessa linha para a direita, se vira aí, mano. Se virem. América Latina como área prioritária para essa política intervencionista. Então, o que acontece a partir daí vai muito além do destino do Maduro. Porra, ela não precisa pentear o cabelo quando acorda, não. Acho que está todo mundo, eles estão dizendo que podem fazer isso com outros países. Porra. Então é muito assustador. Teve recado direto para o Petro também, né? Teve recado direto para a Colômbia, que é um governo precisa pentear o cabelo quando acorda, não, hein? Então, e a palavra democracia, como o Marcelo está dizendo, não foi falada. O assunto é petróleo, vamos pegar o petróleo. Tá uma fuá ali, mano. Perguntado sobre China e Rússia, que defenderam a Venezuela. Bom, se eles quiserem petróleo, a gente vai produzir mais rapaz, agora. Não tem nada alinhado aqui, ó. Fornecer mais. Então, falaram de business. Como é que é isso? É um penteado? Eu não sei, não entendo, não. Mulherada que pode falar. É dessa forma que se defende a democracia, né? Enfim, é muito assustador. Eu falei agora de novo com pessoas do governo brasileiro. O cabeleireiro orienta para... Não penteia. Acompanhando tudo. Vai crescer forte na lua cheia. Que tem que ser defendido, que acha que ele acha que também está sendo defendido eu acordo assim. Autoridades europeias tudo desalinhado. O direito internacional. Porque isso é a única garantia. Eu perguntei se o governo brasileiro defenderia o Maduro. Ele falou, já não estou mais escutando nada do que ela está falando. Nenhuma razão. A informação que eu recebi dessa pessoa o Maduro que responda pelos seus atos. O que a gente tem que defender é que isso é ilegal. Isso que foi feito na Venezuela é uma ilegalidade, é um desrespeito ao direito internacional. Tudo... é patético. Essa gente é patética. É gente muito pequena, né? Caraca. Mas vamos lá. Ontem como é que é o nome dele? O Mário Sabino, né? Mário Sabino, ele fez um comentário interessante, né? Escuta só. Pode ser até uma resposta aí pra moça do reggae aí, né? Do Rastafari. Em primeiro lugar, eu não julgo que houve um ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela. Eu acho que houve uma operação dos Estados Unidos a favor da Venezuela. Nós temos sempre que comemorar quando um ditador sanguinário cai. É claro. Né? E foi o que aconteceu hoje. Os Estados Unidos já vinham há cerca de um mês pressionando, inclusive com o envio de uma frota poderosíssima ali para a costa da Venezuela. O ditador Maduro, foi oferecida a chance dele sair, de cair fora. Ele, eu acho que subestimou a capacidade americana e também a vontade americana de tirá-lo do poder, e foi o que aconteceu agora. Em primeiro lugar, eu não julgo que houve um ataque. É praticamente uma resposta aí ao que a Miriam estava falando, a moça ali do Rastafari. E eu quero lembrar aqui mais uma vez, cara, a frase do Olavo, tá? Isso aqui entra pra história. Olavo falando, o óbvio dos óbvios. Uma democracia não pode ser instaurada por meios democráticos, porque para isso ela teria que existir antes de existir. Nem pode, quando moribunda,
ser salvas por meios democráticos. Para isso, ela teria que continuar saudável enquanto a democracia vai morrendo. O assassino da democracia leva sempre vantagem sobre os defensores da democracia, porque ele vai suprimindo os meios de ação democráticos, e quando alguém tenta salvar a democracia por outros meios, os únicos possíveis, ele é acusado de antidemocrático. E é assim que os mais pérfidos inimigos da democracia posam de supremos heróis da vida democrática. Acabamos de ver ali a Rastafari falando. Agora, um comentário interessante sobre essa questão da... Vem comigo. Pensa comigo aqui. Um comentário interessante aqui é o seguinte. A ideia de uma potência vencedora, uma potência maior, assumir temporariamente a administração de um país derrotado, ou um país que está colapsado, ou um país que precisa ser reconstruído, isso não é uma coisa nova. Isso já existe aí há muito tempo, sempre aconteceu. Ela foi aplicada de forma explícita pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, nos dois casos mais emblemáticos do século XX, a intervenção americana na Alemanha e a intervenção americana no Japão. Tá? Nos dois casos, o ponto de partida era muito semelhante, porque os estados estavam destruídos, as instituições estavam desacreditadas, a economia estava em ruínas, o risco real de uma instabilidade permanente estava presente, tanto no Japão quanto na Alemanha, tá? Ou, se nada fosse feito, seriam capturados por regimes hostis, isso dentro daquele contexto do início da Guerra Fria. Então, após 1945, a Alemanha foi ocupada militarmente pelas potências vencedoras, dividida lá, cortina de ferro, aquelas coisas todas. Os Estados Unidos passaram a controlar diretamente a parte do território ali do Ocidente, interferindo na administração, interferindo no sistema político, interferindo na reconstrução das instituições e até mesmo da Constituição. E o marco decisivo para isso foi um plano que foi criado, chamado Plano Marshall. E aqui tem um pequeno detalhe na história, escondido da história. A Europa se rende em 45. O Plano Marshall começa em 47. Você pode se perguntar, por que é que os Estados Unidos eles levaram 2 anos para ajudar a Europa? Sabe por quê? Porque no início ali, quando terminou a guerra, a esperança americana era que a Europa se recuperasse. Os Estados Unidos iam ajudar, tal, pá. Não, nós vamos ajudar na reconstrução, mas uma coisa era meio que compartilhada. Sabe o que aconteceu? Você não vai ver isso em livro de história, quase nenhum. Documentário, quase nenhum fala disso. Entre 45 e 46, mais ou menos ali entre 45 e 47, mas vai pegar um ano ali no final de 45, aí pega um ano ali, no final de 46, mais ou menos, dá mais ou menos um ano. Aconteceu um dos eventos mais vergonhosos da história da Europa. Tô falando até baixo aqui, sussurrando. Isso foi varrido para debaixo do tapete. Por quê? Quando a guerra aconteceu, as populações migraram. Com o fim da guerra, as populações retornaram. Você é francês, fugiu lá para o Oriente Médio, fugiu para os Estados Unidos, fugiu para a Dinamarca. Então, teve muita movimentação de população pela Europa inteira. Tá? Inclusive na própria Alemanha. Muito alemão fugindo do regime nazista, cara, foi embora para outros lugares. Foram embora. Com o fim da guerra, eles começaram a retornar para a Alemanha. Sabe o que aconteceu? Esta passagem deles pelos outros países, caminhando, não tinha infraestrutura, não tinha trem, não tinha estrada. A maioria das pessoas voltando para casa foi a pé. Estas famílias, essas pessoas que fugiram do nazismo, voltando, foram barbarizadas no caminho. A Europa esconde isso. Tem vídeo disso.
de colunas de alemães voltando a pé, cara, aquelas famílias, senhorinhas, crianças, as mulheres, poucos homens, voltando para a Alemanha, passando pela Polônia, passando pela Itália, passando... E o pessoal descobre, opa, é um grupo de alemães. Bota todo mundo deitado na estrada e passa com um caminhão em cima das crianças. Tem vídeo disso. Começou uma barbárie, inclusive na Alemanha. De todo mundo trancado em casa, e você tem vídeo disso, eu já vi esses vídeos. Hordas de soldados nas cidades atrás das mulheres. Então a Europa começou a cair na barbárie. Pura e simples barbárie. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos começou a jogar de avião comida. Eles não conseguiam, não tinha meios. Começaram a jogar comida para ver se a coisa acalmava, joga para cá, joga comida para ali e tal. Não adiantou. Começou a se formar gangues, feudos, tiroteio. Começou a luta pela vida contra a barbárie. Ia começar a guerra de novo na Europa. Aí os Estados Unidos lança o Plano Marshall. Você só escuta falar do Plano Marshall. Acabou a guerra, lançou o Plano Marshall. O que estava no meio do caminho? Um monte de coisa que eles não contam. Horror em todos os países, tá? Rússia, Alemanha, Itália, França, Bélgica, Dinamarca. Horror generalizado. Instituições falidas, não tinha polícia, não tinha lei, não tinha segurança, não tinha comida, não tinha nada. O que aconteceu? Barbárie. Aí, rapidamente, os Estados Unidos lançam o Plano Marshall. Por quê? Vamos precisar fazer intervenção na Europa. Nós vamos precisar. Tá? Então, o Plano Marshall é lançado em 47. Tá? O Washington despejou bilhões de dólares nos anos 40, hein? Bilhões de dólares na reconstrução da Alemanha, mas as condições para a chegada desse dinheiro eram muito claras. Ia ter que acontecer uma reorganização institucional, ia ter que trabalhar pela estabilidade da moeda, ia ter que trabalhar pela reconstrução industrial para gerar emprego e renda e as pessoas não precisarem mais de doação. Tá? Ia ter que ter geração de emprego e renda, até para a produção industrial você vender, o país tem divisas, né? Então, ia precisar que esta nova Alemanha que ia surgir do lado ocidental, quando eu falo Alemanha, é a mesma coisa para o Japão, tá? E seria necessário que eles fizessem parte do comércio mundial, porque esses países tinham que se recuperar institucionalmente, na sua economia, na geração de empregos, para que dependesse cada vez menos de uma ajuda externa. Mas o início desse trabalho é sempre por uma intervenção de mão militar. É na força, é na porrada. Quando as tropas americanas voltaram para regularizar a barbárie, o cara tiroteio, morreu um monte de gente na porradaria. Ninguém conta nada desse período de um ano. Ninguém fala porra nenhuma. E os Estados Unidos, eles não governaram a Alemanha indefinidamente. Tá? O controle foi temporário ali e o objetivo foi muito explícito, delimitado. Nossa atuação é essa aqui, até para ganhar a confiança do povo alemão, para todo mundo saber que era uma coisa temporária. O objetivo era criar um Estado funcional, criar um Estado capitalista, um Estado integrado ao Ocidente e que fosse também, com seus próprios anticorpos, resistente ao comunismo que estava crescendo do outro lado ali do muro de Berlim, né? Então, do lado ali da cortina de ferro, tá? O resultado foi que a Alemanha Ocidental se tornou em poucas décadas a principal economia da Europa e uma das maiores do mundo. Onde os Estados Unidos ajudou na reconstrução mais fortemente, que foi na Alemanha, se tornou a maior economia, tá? No Japão, a intervenção americana foi ainda mais direta, porque entre 45 e 52 ali, o país foi governado sob ocupação formal dos Estados Unidos. Sabe quem era o líder dessa ocupação? Um cara que você conhece o nome. General Douglas MacArthur. Foi o grande líder da reconstrução do Japão.
E durante esse período, os americanos reescreveram a Constituição japonesa. Eles desmontaram todo o aparato militar. Eles reformaram todo o sistema político japonês, reorganizaram a economia, o sistema educacional, tá? Porque está tudo destruído. E o Japão foi impedido, nessas regras também, ele foi impedido de ter as suas próprias forças armadas e passou a depender da proteção americana. O americano basicamente falou o seguinte: eu protejo você, foque na reconstrução do país. O americano falou para a Alemanha: eu protejo você, foque na reconstrução do país, da sociedade, da geração de empregos, da infraestrutura, da educação, foque nisso. Não se preocupe em defesa, tá? Então o resultado é conhecido, tá? Em poucas décadas, o Japão deixou de ser um país devastado para se tornar a segunda maior economia do mundo. Posição que ela manteve por anos e anos e anos, atrás apenas dos Estados Unidos. E o interessante é que o Plano Marshall, o pós-guerra, o que ele fez? Os dois países onde os Estados Unidos colocaram a mãozinha para ajudar, diretamente, Alemanha e Japão, se tornaram a segunda e terceira economia do planeta. Era Estados Unidos, Japão e Alemanha. Então esse pessoal que fala, a intervenção americana, soberania. Não conhece história, cara. Não conhece história. Alemanha e Japão, eles não se recuperaram sozinhos. A recuperação foi dirigida pelos americanos externamente, foi temporária, foi condicionada a ter as reformas profundas, não é para deixar o pessoalzinho que fez a merda continuar lá. Reforma profunda, um monte de funcionário público foi para rua, tá? Isso tudo ancorada em comércio, capital, produção, venda. O que faz o dinheiro girar, gente, é comércio, é venda, tá? E também uma enorme estabilidade jurídica, segurança interna, né? E com isso os Estados Unidos abriu e puxou como se fosse um padrinho, trazendo o Japão e a Alemanha para os mercados internacionais, para o mercado americano. Então não é filantropia. Os Estados Unidos tinham um interesse estratégico, claro. Ele tinha que conter o avanço soviético, ele tinha que estabilizar as duas regiões, que tinha custado milhares e milhares de vidas americanos, tá? Ele tinha que criar aliados econômicos e aliados militares duradouros. O que nós temos hoje no Japão e na Alemanha? Aliado militar americano. Então funcionou a estratégia do Plano Marshall. Então, quando hoje você fala em governo temporário externo para a reconstrução de um país colapsado, como é o caso da Venezuela, a referência histórica disso que eu acabei de contar para vocês é inevitável. Esse modelo do pós-guerra é inevitável, porque não é uma ocupação, não é uma anexação, é uma tutela transitória com o objetivo de reconstrução institucional e econômica. Cara, qualquer um que é contra isso, cara, é um filho da puta, cara, é um filho da puta. A lembrança da Alemanha, a lembrança do Japão, vem justamente porque são exemplos raros em que a intervenção externa combinada com as reformas. Não basta a intervenção, tem que ter reforma interna profunda. Se você tem um primo, um irmão que é um cracudo, não basta você fazer uma intervenção nele, jurídica. Não basta você pegar e trancar ele num quarto, você tem que reformar aquele ser humano. Você tem que fazer ele trabalhar, tem que fazer ele estudar, tem que fazer ele mudar de vida. Um país não é diferente. Por isso que Japão e Alemanha produziram resultados extraordinários, porque eles saíram da ruína absoluta à segunda e terceira maior economia do planeta. Tá? Mas a história também ensina algumas advertências sobre isso, tá? Porque esse modelo só funcionou porque houve uma derrota total. Então todos os esqueminhas, as máfias, sabe? As oligarquias, tudo isso que existia de Alemanha e Japão, tudo se perdeu na guerra. Então quando a gente fala de reconstrução, foi reconstrução do zero mesmo. Tá? Porque o colapso lá, o institucional, foi completo. A Venezuela, ela já passou pelo colapso completo e ela foi dominada pelos narcoterroristas, os generais melancias lá, a galera toda que entrou pro narcotráfico. Então é necessário você desmontar isso tudo, tá?
para você poder reconstruir. Porque a Venezuela, ela pode estar diante, em tese, a Venezuela pode estar diante da maior oportunidade da sua história. Não porque a situação da Venezuela é boa, mas porque o colapso na Venezuela é tão profundo que abre espaço para algo que normalmente não ocorre. A última vez foi na Segunda Guerra, que é a reconstrução integral do Estado. Então, a Venezuela ela reúne hoje os fatores que historicamente só aparecem em momentos de caos total. Ela está com colapso econômico total do país. As instituições estão desmoralizadas, as instituições foram capturadas, a infraestrutura acabou, o êxodo populacional é massivo, o isolamento do país internacional é completo, a dependência externa que ela tem do petróleo e a incapacidade que ela tem de investimento, tudo isso formado, a Venezuela parece que saiu da Segunda Guerra Mundial. Absolutamente destruída. Então, ela está vivendo um momento agora que pode ser a maior oportunidade da história do país. Porque, paradoxalmente, esse nível de destruição cria algo que os países que são meio quebrados, como é o caso do Brasil, eles não têm essa oportunidade que a Venezuela tem. Porque lá tudo precisa ser refeito. Não tem mais como remendar nada na Venezuela, você não tem como aproveitar nada. Foi exatamente esse cenário que permitiu, no pós-guerra, a reconstrução profunda da Alemanha e do Japão. Não porque eles eram países especiais, mas porque eles tinham perdido tudo. E eles tiveram a humildade de aceitar, tá? Embora também foi uma coisa imposta, né? Mas eles tiveram a humildade de não resistir a isso e aceitar as reformas completas sob uma tutela externa. Então, para que a Venezuela transforme o colapso que ela viveu numa oportunidade histórica, algumas coisas precisam acontecer, precisam estar alinhadas ali, e a coisa está se alinhando para a Venezuela. Então, quando eu vi na situação ontem e tal, eu falei, cara, será que o pessoal sabe a oportunidade? Esses comentaristas de merda, esses Rastafari, esse pessoal sabe que a ruptura política da Venezuela foi uma coisa real, não é cosmética. O sistema atual, ele tem que ser desmontado, ele não tem que ser trocado uns nomes, tem que começar do zero. Você pode se surpreender com a notícia de que a Venezuela vai ter voto distrital puro com recorde de mandato. Vai começar da base. Então vai começar do zero o sistema político deles, tá? E ali a tutela, a coordenação internacional, ela é clara, todo mundo tá vendo que precisa. Todo mundo sabe que se acontecer tem que ser temporário. Então, com regras bem definidas, com prazos, com metas, com todas as saídas definidas, a Venezuela vai passar pelo que a Alemanha passou, pelo que o Japão passou. Então a reconstrução é assim, e lembrando, Japão e Alemanha não tinham os recursos naturais que a Venezuela tem. Então ela está com uma oportunidade de virar a Dubai aqui do Caribe, de verdade mesmo. Então essa reconstrução ela vai exigir dezenas, centenas de bilhões de dólares, algo impossível sem um apoio liderado por grandes potências, especialmente Estados Unidos. Quando abrir a Venezuela e o mercado se regularizar, cara, todas as petrolíferas americanas vão poder investir lá, canadense, dinamarquesa, árabe, o pessoal do Oriente Médio vai poder, o pessoal decente do Oriente Médio vai poder investir lá, Petrobras pode investir, todo mundo pode. É a maior reserva de petróleo do mundo. Nós estamos falando de trilhões de dólares entrando na economia, a obrigatoriedade de formação de mão de obra local rápida, de gente técnica, gente boa, de aproveitamento. Então, o que está diante da Venezuela, não só isso, mas é o Caribe, cara. Você tem as praias mais bonitas do planeta ali. A parte turística ali, a vocação é gigantesca. Mas lembrem, todos esses investimentos estariam sendo puxados pelos Estados Unidos. Então, veja, as reformas elas têm que ser duras ali, mas se ela funcionar, você vai ter moeda estável, você vai ter empresas estáveis, você vai ter extração de petróleo, tá? Isso vai ser uma porrada para o mundo também, não esqueçam disso.
Os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Eu acho que ele vai... Hoje eu acho que hoje, sim, números que eu passei rápido ontem, eu acho que ele produz 18 milhões de barris por dia. E a Venezuela produz 800 mil barris por dia. Acabou. Colapsou a Venezuela. Então, a reforma disso tudo, isso tudo acontecendo com moeda firme, as empresas, inclusive as estatais firmes, produção de petróleo acontecendo, o país se locupletando dessa produção, coletando imposto justo, não essa loucura que tem hoje, inclusive aqui no Brasil. Isso vai abastecer a sociedade com muito dinheiro. Aí você coloca junto um sistema jurídico confiável, forças armadas confiáveis, controla a questão da corrupção. Cara, é a maior oportunidade da história da vida da Venezuela, tá? Do país. Então, a aceitação social disso, eu acho que seria imediata, tá? Vai ter o consenso interno, o povo vai apoiar, povo muito sofrido, principalmente quando começar a ver os investimentos chegando, tá? O povo vai apoiar muito, porque essa oportunidade só existe se esse colapso for usado como ponto zero. A partir dali, vamos reformar tudo. É uma chance rara para a Venezuela, é uma chance extrema, é também perigosa, pode levar tanto uma reconstrução histórica quanto a décadas adicionais de instabilidade se a coisa não acontecer desse jeito. Se você deixar as estruturas que estão lá dentro, nada se resolve, tá? Então, quando tudo cai, você tem a oportunidade de reconstruir do zero. Mas se permanece alguma coisa em pé, as ruínas ali continuarem tentando funcionar, e as oligarquias, cada um tentando chupar lá a sua tetinha, a ruína venezuelana continua ainda por muitas gerações, porque o socialismo, ele garante que continuará sendo um país miserável por muitas gerações. Então, no fundo, o que está acontecendo na Venezuela agora é uma oportunidade de rompimento com o socialismo, tá? Em todas as camadas da sociedade. E a Venezuela está exatamente nesse cruzamento. Mas lembrem o que eu falei lá no começo da análise. Geopolítica tem um tempo diferente. Lembrem que a barbárie na Europa levou 1 ano para que surgisse a solução. Então, o nosso tempo, a nossa expectativa, ela acontece num tempo diferente da geopolítica. Tá? Ontem já teve declaração do Trump que ele não pretende trazer Marina Corina Machado, o Edmundo tão cedo para a Venezuela. Por quê? Exatamente por isso que eu acabei de comentar. Se eles entrarem agora, não são eles que trazem a reforma, não são eles que trazem o conserto, não são eles que trazem o investimento, o dinheiro, porque você ainda não limpou a casa. Você precisa limpar a casa, você precisa limpar tudo. Foi o que aconteceu no Panamá. No Panamá aconteceu isso também. Quando houve a intervenção americana no Panamá, em 1990, no dia 3 de janeiro, que tiraram o Noriega de lá, o ditador foi embora, mas todas as estruturas de poder continuaram funcionando na Noriega, no Panamá. Tudo continuou lá, só que a segunda fase já foi o início da reforma, o início ali dos movimentos com as próprias forças panamenhas, com a própria política panamenha, foram direcionando de uma maneira menos intervencionista do que foi na Alemanha e no Japão. E como é que terminou? Porque lá eles tiveram que demitir um monte de funcionário público, o judiciário teve que ser refeito, tiveram que condenar um monte de gente que tinha participado, porque o Noriega era traficante, o Noriega era terrorista, tudo igualzinho Maduro. E como é que tá o Panamá hoje, cara? O Panamá hoje, meu querido, tá isso aí que você tá vendo aí, ó. Isso aqui é uma foto do Panamá. Deixa eu botar a tela cheia para vocês verem. Isso aqui é uma foto do Panamá, tá, gente? Hoje. Isso aqui não é Madureira, não. Eu sei que você pode estar olhando, lembra um pouco de Madureira, né? Piciroca do Oeste, não. Panamá. Panamá tá super bem hoje. Super tranquilo. Panamá usa muito, tem a sua moeda, mas é uma economia dolarizada, as instituições estão todas estáveis. Então, lembrem, em 1990, caiu o ditador Maduro deles, que era o Noriega.
E eles levaram algumas décadas para se recuperar e entrar no eixo, porque se você consegue usar e manter as premissas corretas, a prosperidade vem ao longo do tempo. Não é instantâneo, tá? Parece Dubai, mas não é não. Aqui Panamá. E ó, lembra, a Venezuela tem isso aqui também. As praias mais bonitas lá do Panamá ainda tem toda essa potência turística, tá? Olha isso aqui. Essa corzinha de água aqui chama o ser humano. Tá aí, ó. Ainda tem tudo isso na Venezuela. Perto dos Estados Unidos. Muito pertinho ali do Canadá. O canadense adora viajar para pegar uma praia, tá? Então, estamos diante da maior oportunidade da vida da Venezuela. Se tudo correr bem, nós poderemos ter daqui algumas décadas, poucas décadas, essa aqui ser uma foto lá do centro de Caracas, com atividade econômica essa vibrante, com turismo, com muita coisa, muita informação, muita tecnologia, muito emprego, tal como é o Panamá hoje. O Panamá hoje carece de mão de obra, tem mais oportunidade de trabalho do que gente para trabalhar, tá? Então, vamos torcer para que a Venezuela encontre o seu caminho, tá? Que naturalmente não será a partir dos comentaristas da TV brasileira, que por eles tudo poderia continuar do jeito que está hoje, tá? Não faz a menor diferença para eles o sofrimento de outros povos. Para eles o que importa é a ideologia, é o discurso, é o anti-imperialismo, esse tipo de coisa.